Oi, dessa vez eu decidi ler aqui dois artigos porque um complementa o outro, já que eles falam sobre um tema em comum. O primeiro é nomeado O que é anarcossindicalismo e o segundo é nomeado A Fundação do Sindicato. Ambos presentes aqui no site do Anarquio, anarquio.net. O segundo artigo em questão tendo sido escrito pelo Neno Vasco, no boletim da Comissão Executiva do Terceiro Congresso Operário de agosto de 1920, número 1. Então, como eu sempre falo aqui no canal, sem mais delongas, começar a leitura desses dois artigos aqui. Então, primeiro artigo. O que é anarcossindicalismo? É trabalho, pensamento e luta das pessoas trabalhadoras para se organizar em locais de moradia e estudo de forma federativa, autogestionária, coletivista e apartidária. Federativa. Por que vivemos em sociedade e precisamos um do outro, assim como uma cidade da outra ou um país do outro, para sobrevivermos bem e de forma saudável? É a estrutura política que permite organizar com outros povos ou pessoas do mesmo interesse. Autogestionária. Por que devemos assumir nós mesmos e revezar todas as atividades de nossos locais de convivência humana? Por que sobrecarregar a esposa ou a companheira com as tarefas da casa se podemos dividir entre todos? Isso também pode dar nas tarefas do bairro, da escola, do trabalho, cada um fazendo aquilo que pode, sabe e gosta de fazer, cada um contribuindo da maneira que puder e distribuindo as riquezas de seu trabalho entre todos os envolvidos. Coletivista, porque ao compartilhar e, portanto, dividir o resultado de nosso trabalho, estamos sendo honestas e justos com nossas irmãs, ao invés de trabalharmos todos para enriquecermos a patronal. Podemos trabalhar em conjunto, distribuindo por igual a riqueza que nós mesmos construímos. E dessa forma, iremos combater, de fato, a desigualdade social que nos atinge. Apartidário, porque não precisamos de políticos e partidos para cuidar das nossas vidas, das vidas de nossos familiares, de nossas comunidades, de nossas cidades, estados e países. Porque de parasitas já estamos cheios. E se confiarmos em tais criaturas, jamais conseguiremos nos ver livres. Sempre estaremos à mercê destes canalhas. A pessoa anarcossindicalista utiliza táticas como a sabotagem, boicote, paralisação, greve de advertência, entre outras, como forma de pressão sobre a patronal e como pedagogia de luta presente no cotidiano, sempre com o propósito de educar as pessoas trabalhadoras e também se educar para a construção da greve geral revolucionária, que retire a indústria, o campo, o setor de serviços e o comércio das mãos da patronal e seja tomado diretamente e sem intermediários por todos nós. É a ação direta de todas as envolvidas, ao contrário de se esperar uma decisão das próximas, e como um acordo que deve determinar o andamento das coisas. Nossa tarefa é, desde já, se organizar em pequenos núcleos ou seções nos locais de trabalho, moradia e estudo, para, em conjunto de nossas semelhantes, construirmos uma grande federação que se inicie pequena, num bairro, numa escola e no trabalho, e que ela cresça para alcançar o tamanho da cidade, da metrópole, do estado, do país,
do continente e de todo o mundo, e que consiga destruir os maiores inimigos da humanidade, a patronal e as pessoas políticas e seus partidos, ou seja, o Estado e o capital. Então é isso. Esse foi o primeiro artigo nomeado O que é anarcossindicalismo. Agora entrar aqui no segundo artigo, escrito pelo Neno Vasco, nomeado A Fundação do Sindicato. Muitas vezes, as trabalhadoras se acham embaraçadas, tratando de fundar uma sociedade de resistência. E, no entanto, nada mais simples. O grupo que tomou a iniciativa de constituição do sindicato reúne-se e encarrega uma comissão de elaborar um projeto de estatutos de pacto associativo, que será depois discutido em Assembleia Geral, após convite dirigido a todas as trabalhadoras que se procura agremiar. Esse pacto social deve ser o mais resumido possível, despido de vãos formalismos e de estorvos à ação sindical. Em todos os seus atos, o sindicato deve abolir as formalidades inúteis, simplificando tudo. Quem agir depressa e muito, constantemente, veste pouca camisa e foge às camisas de força. Quem empreende uma viagem longa, para caminhar ligeiro, leva bagagem leve. Na França, uma ativa organização de camponeses, gente prática e pouco formalista, tem os estatutos com 9 artigos. Em geral, o Pacto Social deve estatuir apenas estes pontos. Primeiro, os fins do sindicato, que a nosso ver devem ser: a. Imediatos, o melhoramento das condições presentes, a propaganda associativa, a educação. B. A emancipação integral da pessoa trabalhadora. Segundo, a não participação do sindicato na luta de um partido político. Terceiro, não admissão da patronal e, pelo menos, a exclusão da administração daquelas pessoas que têm compromissos com a patronal, sendo suas empregadas de confiança, como as chefias, exclusão rigorosa, igualmente, das pessoas políticas profissionais. Só poderão fazer parte dos sindicatos as pessoas assalariadas, enquanto exercem seu ofício, salvo o caso de desocupação forçada. Quarto, porta fechada às funcionárias pagas. Quando uma sócia perde horas de trabalho em serviço do sindicato, deve, como indenização, unicamente receber o que equivalente à média de seu ofício. Mas isto apenas quando e enquanto o serviço do sindicato é incompatível com o exercício da profissão. Este ponto é importante. Quinto, uma administração reduzida, na sua mais simples expressão, uma pessoa secretária, ou mais, se o exigir o serviço, uma pessoa tesoureira, quando muito, algumas conselheiras e revisoras de contas. Estas funções são puramente administrativas e não diretivas. Trata-se de um serviço, de um trabalho a executar segundo o encargo dado, e aceito e escrupulosamente cumprido. Estas pessoas funcionárias não mandam, mas trabalham. Não impõem ideias ou vontades próprias, mas executam resoluções tomadas. Devem ser substituídas com frequência, não só porque estas funções são encargo e não uma honra ou um privilégio, mas também porque contribuem para a educação das pessoas trabalhadoras. A estes pontos podem juntar-se outros que variam segundo as circunstâncias: instituição de biblioteca, de escolas profissionais,
de obras de propaganda, etc. Então é isso. Primeiro foi um artigo aqui postado no site do anarco.net. Imagino que tenha sido escrito pelo próprio anarco.net, porque eles não deixaram quaisquer fontes, nomeado o que é anarco-sindicalismo. O segundo, um artigo falando sobre a formação de um sindicato, quais que devem ser as bases de um sindicato, o segundo tendo sido escrito pelo Neno Vasco. Achei ambos artigos muito bons, além do mais que ambos são bem sucintos. E como eu falei, ambos falam sobre um tema em comum, então por isso mesmo que, ao meu ver, fazia sentido ler os dois em um só vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura de artigos e até mais.